Nós devemos, segundo Jesus, amar até os inimigos. Para eu amar minha esposa é muito fácil, porque ela me beneficia. O meu pai, a minha mãe. Então eu tenho um retorno dessas pessoas. Então é fácil eu entregar amor. É fácil eu me sacrificar por quem me agrada, por quem também se sacrificaria por mim. Mas é difícil, e é aqui que está o ponto, e é aquilo que Jesus falou, que nós devemos amar aquele que nos persegue, aquele que nos quer mal. Essa é a tarefa difícil para o cristão. E muitos entram nesse dilema de dificuldade porque pensam que o amor é um sentimento. É claro que envolve sentimento, mexe com as nossas emoções, mas o amor é atitude, amor é decisão. Então, quando nós olhamos para a igreja de hoje, os cristãos de hoje, a gente vê um povo emocionado. A gente vê um povo amando com base nos seus sentimentos, com base naquilo que ele sente ou ela sente naquele momento. Só que Jesus, ele deixou um padrão de amor. É tomar a decisão de amar. Amar até os inimigos. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, quando ele diz que nós devemos amar aquele que nos odeia, amar os nossos inimigos. Será que nós temos amado, a igreja tem amado aquele que nos tem perseguido? Será que a igreja tem erguido, lançado a mão para aquele que nos persegue, que nos faz mal? Porque essa é a tarefa da igreja, este é o princípio do amor. Então, o grau de dificuldade de amar não envolve sentimento. Eu não amo quem merece, porque se fosse assim, eu não seria amado por Deus, porque eu não mereço, nenhum ser humano merece o amor de Deus, mas Ele nos ama incondicionalmente. O segundo princípio do reino e valores é o princípio do perdão e da misericórdia. A gente vê no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 14 ao 15, Jesus dizendo assim: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Então a gente vê que o perdão é a chave que mantém a graça, a porta da graça aberta. Então o perdão é a chave que mantém a porta da graça aberta. Guardar rancor, guardar mágoas, é viver fora do padrão do reino de Deus. Quando eu tenho um coração cheio de mágoa, de rancor, de angústia, eu guardo feridas contra aquele que me feriu, eu ainda não estou vivendo essa cultura do reino. Eu ainda não estou vivendo para Cristo Jesus, mas eu vivo para agradar as minhas vontades, para agradar os meus desejos. John Stott, ele disse: nada nos torna tão parecidos com Deus quanto o espírito de perdão. Quer se parecer com Deus? Perdoa. Quer se tornar imagem e semelhança de Deus? Perdoa. Porque quem perdoa é perdoado pelo Pai, mas quem não perdoa não alcança o perdão de Deus. Então é um dos pecados, podemos dizer, que não tem perdão. É quando eu não perdoo, eu não sou perdoado por Deus, segundo Jesus. No seu Evangelho aqui de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Quando eu perdoo, eu sou perdoado pelo Pai. Então, nos tornamos parecidos com Deus quando temos o espírito do perdão. Quando perdoamos aquele que nos ofendeu, quando perdoamos aquele que nos feriu, aquele que nos fez mal. Certa vez o apóstolo Pedro chegou até Jesus e disse: mestre, quantas vezes eu devo perdoar no dia? Até 7. Jesus, ele virou para Pedro e disse: não até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Mostrando e ilustrando para o apóstolo Pedro que não tem limite para perdoar, que não tem limite para liberar o perdão. É liberar sempre o perdão.
porque Deus sempre está nos perdoando. Será que ainda nós, como cristãos, carregamos mágoas do passado? Será que ainda nós não liberamos o perdão para alguém que nos feriu e estamos vivendo, às vezes enganados, enganando o próximo, mas não enganando a Deus? Pensando que estamos sendo perdoados, quando na verdade não estamos sendo, porque ainda nós não perdoamos aquele que nos magoou, que nos feriu. A falta de perdão nos afasta do Criador. Não perdoar nos afasta de Deus, nos afasta da sua presença. Terceiro princípio e valor do reino: humildade. Humildade. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, do seu versículo 3, Jesus ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade, irmãos, é reconhecer a nossa dependência de Deus. O maior padrão, o maior exemplo de humildade foi Cristo. Porque humildade não é você não ter. Humildade não é andar com a roupa rasgada. Humildade não é a pessoa não ter nada, muito pelo contrário. Como uma pessoa pode mostrar que ela é humilde se ela não tem nada? Se a única coisa que restou para ela é ser humilde, ou viver uma falsa humildade. Humildade é você ter, mas agir como se não tivesse nada. Jesus ele tinha tudo, adoração perfeita, mas a Bíblia nos diz em Filipenses, através do apóstolo Paulo, capítulo 2, que ele humilhou a si mesmo, tomando forma de homem, vindo, morrendo uma morte, e morte esta de cruz. Então, humildade é ter, mas descer. Humildade é reconhecer que o outro tem mais do que nós. Então é você ter, mas considerar o outro melhor. É honrar o outro, dar lugar de honra para o outro. Então, quem não tem humildade é alguém que é orgulhoso, orgulhosa. E foi um dos primeiros pecados. E começou por Lúcifer, pelo diabo, por Satanás. O orgulho, ele não nos deixa reconhecer que nós somos dependentes, que nós precisamos de Deus. E quantas pessoas estão inflamadas com orgulho e não tem espaço para a humildade. Ser humilde é se parecer com Cristo. Ser humilde é parecer com Jesus. Agostinho de Hipona, ele disse: a humildade é a base de todas as virtudes. Se eu quero ser uma pessoa virtuosa, se eu quero ser uma pessoa cheia de amor, ainda assim, eu tenho que ser humilde o suficiente para entender que o meu amor emana do Pai. Em Lucas 14:11 diz: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Humildade é você se humilhar. Humildade é você depender sempre de Deus. É você receber, é você fazer, mas você apontar para Cristo, dizendo: tudo é para Ele, por Ele, para a glória dEle. Quarto princípio e valor do reino é justiça. Em Mateus capítulo 6, que foi o texto que lemos ora inicialmente, nos diz, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus não se trata de acúmulos, de coisas, mas de uma vida correta diante de Deus. Não é o quanto eu tenho, não é o quanto eu possuo, é o quanto eu sou justo diante daquele que me chamou. Não adianta eu conquistar, eu ter as coisas de maneiras que não agrada ao Senhor, de maneira desonesta. Jesus ele disse: sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. O apóstolo Paulo completa no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, dizendo: porque o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Quem busca primeiro as coisas, perde o reino. Mas quem busca em primeiro lugar o reino, recebe as coisas. Então Jesus, ele inverte a lógica. Jesus, ele vem na contramão do sistema do mundo. Então Jesus está dizendo, olha, o gentio, a maioria das pessoas estão muito preocupadas, ansiosas. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? O que eu vou beber? E Jesus começa a falar, olha para os lírios do campo, os passarinhos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Os passarinhos que não plantam, mas todos os dias têm o alimento. Quanto mais vale vocês, que são filhos e filhas de Deus. Então, quem busca primeiro as coisas, perde o reino. Mas quem busca em primeiro lugar o reino, recebe as coisas. Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro o reino, e todas as demais coisas, comida, bebida e vestimenta, as necessidades básicas para todo ser humano sobreviver, vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco o reino, eu não tenho falta, eu não tenho necessidade das coisas básicas que eu preciso para me manter vivo nessa terra. Aleluia! Então, que possamos olhar para o reino de Deus, que possamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque Ele sempre tem cuidado de nós. Quinto princípio, que a gente tem falado também muito aqui, serviço. No Evangelho de Marcos, do seu capítulo 10, versículo 43, nos diz assim: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus mesmo ele disse, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No mundo, o maior é aquele que manda, o maior é aquele que é servido. No mundo, o maior é aquele que tem uma posição de destaque, é aquele que está recebendo, é aquele que está sendo servido. Mas Jesus ele disse que o maior no reino é aquele que está servindo. É aquele que pega a toalha, é aquele que pega a bacia e é aquele que lava os pés daqueles que necessitam. Isso está em João capítulo 13. Na ceia, Jesus, ele tira as suas vestes, ele pega a bacia, ele pega a toalha e um a um dos discípulos, ele vai lavar os pés. Jesus ali está sendo humilde, Jesus ali está demonstrando amor aos discípulos e um deles iria o trair, que é Judas. Então Judas está no meio, mas Jesus não deixa de servir. Ele pega a toalha, ele pega a bacia e ele se prostra ali e lava os pés dos discípulos. Pedro não queria que seus pés fossem lavados, mas Jesus disse, ora, é necessário, senão você não terá parte comigo. Pedro então falou, não apenas os pés, mas todo o corpo. Jesus falou, apenas os pés é necessário. E no final Jesus disse, olha, vai e façais o mesmo uns com os outros. Que nível de humildade a igreja está vivendo nesse tempo? Que nível de humildade eu e você nós estamos vivendo? Em um mundo onde todo mundo quer ser servido, em um mundo onde todo mundo quer ser aplaudido, onde todo mundo quer ser maior, Cristo nos convida a servir. Cristo nos convida a ser aquele que para o mundo será o menor na terra, mas será o maior no reino de Deus. No reino, servir não é humilhação de jeito nenhuma. No reino, servir é promoção. Quando você serve, você cresce. Quando você serve, Cristo te considera o maior no reino. Então, será que a gente olha hoje para o cenário da igreja brasileira?
A gente vê uma igreja servindo ou uma igreja procurando ser servida? Uma igreja procurando ser aplaudida? Não estamos vivendo assim, dessa maneira, o Evangelho do Reino, os princípios e valores estabelecidos pelo próprio Cristo para a igreja viver. Sexto princípio, santidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus ela nos diz: sede santos em todo o vosso procedimento. Em algumas traduções, sede-vos santo em toda a vossa maneira de viver. Seja no vestir, no falar, no andar. Através da palavra, Cristo está nos convidando a andar em santidade. O reino é santo, por isso o rei exige santidade dos seus súditos. É o mínimo que nós podemos fazer. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos diz: sem santidade ninguém verá ao Senhor. Se verdadeiramente nós somos cidadãos dos céus, nós andamos em santidade. A palavra santo significa kadosh, que significa separado. Quando nós somos alguém santo, não significa que nós estamos em um estado perfeito, em um estado elevado do outro irmão, não. Significa que nós estamos andando separado do sistema do mundo. Significa que nós estamos separados do pecado, a cada dia procurando estar mais perto de Deus, mais perto de Cristo, mais perto da cruz. Então, andar em santidade não é viver um momento, não é viver um culto, não é viver apenas 1 hora, 2 horas, é um estilo de vida. Cristo, através da santidade, nos chama a viver um estilo de vida. Nosso estilo de vida, ou ele reflete santidade, ou ele vai refletir o mundanismo. Não tem jeito. Ou a gente está andando em santidade, e o que é isso? É a cada dia procurando ser alguém melhor. É a cada dia procurando se parecer com Cristo. E o que é o mundanismo? É abraçar as coisas do mundo. É aquele que peca e não se arrepende mais. É aquele que peca e não se constrange mais pelo pecado. Não é viver sem pecar, mas é pecar e correr em busca do perdão de Deus. Sétimo princípio, o princípio da generosidade. Em Atos capítulo 20, do seu versículo 35, está escrito assim: mas bem-aventurado, coisa é dar do que receber. A economia do reino não é acumular, mas repartir. Em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia nos diz que o número dos salvos crescia e os discípulos tinham comunhão no partir do pão. Então, viver o reino é viver compartilhando, é viver repartindo com aquele que não tem, ou com aquele que tem pouco. Então, Paulo ele diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Deus ama a quem dá com alegria. Não só é uma oferta, não só é um dar no culto, onde eu oferto apenas à igreja, não, mas é quando eu oferto na vida do meu irmão. É quando eu ajudo aquele que necessita, seja ele cristão ou seja ele não cristão. E eu não faço por obrigação, eu faço porque eu já fui encharcado pelo amor de Deus. O que guardamos aqui no mundo hoje pode acabar. Amanhã eu e você podemos não amanhecer com vida. E o que nós fazemos? O que nós fez para se parecer ou ajudar aquele que está em uma condição pior do que nós? O que semeamos é eterno. O que semeamos no reino é eterno. Então que eu e você possamos olhar para aquilo que nós temos e semear. Postei hoje uma reflexão rápida falando sobre Bill Gates, que no início da trajetória dele, ele não tinha condição de comprar um jornal. Uma certa vez lhe faltou. E o jornaleiro pegou e deu o jornal para ele gratuitamente. Outra vez, aquele jornaleiro deu novamente para Bill Gates um jornal. E quando Bill Gates estava em uma condição melhor, já era um dos homens na época mais rico do planeta, ele lembrou daquele homem que lhe ajudou, que lhe deu o jornal, e voltou lá e falou para o homem: me pede o que quiser e eu te darei. Aquele jornaleiro olhou para Bill Gates e falou:
quando eu te ajudei, você não tinha nada. A sua oferta hoje não pode se igualar à minha. Então Bill Gates entendeu ali o que é ser próspero, o que é ser generoso. É você ajudar quando você tem pouco. Porque quando você tem muito, todo mundo dá. Mas quando você tem pouco, você consegue repartir? Você consegue compartilhar com aquele que não tem nada, o pouco que você tem? E entra Atos capítulo 20, versículo 35. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Porque tudo aquilo que semeamos, que plantamos, nós também vamos colher. Oitavo e último princípio, paz. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, nos diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O reino não produz divisão. O reino de Deus não produz divisão, mas reconciliação, união, comunhão, fraternidade uns para com o outro. E Paulo reforça isso no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, quando o apóstolo Paulo ele diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Somos então, uma pergunta, promotores de paz ou promotores de discórdia? No Evangelho, no livro de Romanos também, no capítulo 8, Paulo diz que nós temos o ministério da reconciliação. Outrora nós não éramos reconciliados, hoje nós somos reconciliados com Cristo. E temos também esse ministério da reconciliação, de trazer pessoas a Cristo, a se reconciliar novamente com o Pai Celestial. O reino de Deus, segundo Lucas capítulo 17, versículo 21, ele já está dentro de cada um de nós. O reino de Deus, ele está dentro de mim. O reino de Deus, ele está dentro de você. O reino de Deus está dentro de todos aqueles que vivem o verdadeiro evangelho genuíno. E se o reino de Deus está dentro de nós, a evidência é: temos produzido esse reino na vida de outras pessoas. Temos produzido esse reino na vida da sociedade. Então, esses princípios não são apenas ideias bonitas, não são apenas palavras que Jesus deixou apenas para nós ler, não, mas para serem praticadas por todos os seus discípulos, por todos os seus filhos. A gente sabe que cada dia temos que melhorar em algo. Então, desses 8 princípios que foi falado aqui, qual desses princípios você mais precisa colocar em prática hoje? Que você precisa começar a praticar. Você talvez entrou aqui com um pensamento e você falou: nossa, esse princípio falou comigo. Verdadeiramente me falta esse princípio. Mas a partir de hoje, você vai colocá-lo em prática. O reino não começa ou não vai começar quando Jesus voltar. Mas o reino, ele já começou em todos aqueles que decidiram viver para a vontade de Deus. O reino de Deus é um estilo de vida. A cultura do reino deve estar impregnada no nosso coração, para cada dia mais nós escolher viver para Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.